Agora nós vamos falar ainda de características que denunciam a religiosidade na vida de alguém. Eu quero falar especificamente de três características. E nessas características, a gente precisa entender um contexto que está colocado ali no livro de Romanos, no capítulo 1, no capítulo 2 e um pouquinho do capítulo 3, mas principalmente o capítulo 1 e capítulo 2, que são os textos que fazem referência à experiência dos gentios e à experiência dos judeus. Nesses dois textos, o apóstolo Paulo menciona a experiência daqueles gentios que não tiveram contato com a lei de Deus e dos judeus que tiveram contato com a lei de Deus e com as experiências, vamos dizer assim, metafísicas, sobrenaturais de Deus. E o apóstolo, ele coloca um contraste nessas duas experiências, dizendo o seguinte, que os gentios, eles não tiveram esses tipos de experiências sobrenaturais, eles apenas tiveram contato com a natureza e viram pela natureza Deus ali, Deus se mostra através das experiências da obra criada e por isso eles são indesculpáveis, eles têm uma lei no coração e eles vão ser julgados por isso. Mas eles não tiveram uma experiência como os judeus tiveram. O que aconteceu com os judeus? Os judeus tiveram uma experiência diferente. Deus mesmo, de forma mais visível, além da natureza, Deus se manifestou para eles através da sarça ardente, antes falando audivelmente com Abraão, várias vezes através de anjos, dando a lei a Moisés. Então Deus, de várias vezes e de várias maneiras, se manifestou ao povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo escolhido. E aí o apóstolo Paulo, fazendo essa diferenciação, coloca que o povo de Israel, de fato, era um povo especial nesse aspecto. Por outro lado, uma vez que esse povo era um povo especial, o povo de Israel, eles nem por isso, em essência, eram diferente do povo gentio. Porque, assim como o povo gentio, eles eram pecadores. E aí é que está. Eles eram pecadores, mas eles, vou usar uma palavra assim, se atrapalharam com as experiências que eles tiveram com Deus. E aí é que entra a questão da religiosidade, de forma negativa, como a gente tem tratado aqui nesse treinamento. Por quê? Porque diante das experiências que eles tiveram com Deus, e pelo fato deles carregarem as ordenanças de Deus, o conhecimento da lei de Deus, ao invés deles se tornarem humildes por terem sido escolhidos por Deus para serem detentores dessa experiência, dessa lei, desse conhecimento de Deus, o que é que eles fizeram? Se tornaram orgulhosos. E aí reside a primeira característica da religiosidade que eu quero trabalhar nesse pequeno vídeo aqui. Eles se tornaram orgulhosos. E essa é uma característica bem visível em quem é religioso. Em geral, um religioso, ele é orgulhoso. O povo de Israel era um povo orgulhoso porque considerava os gentios uma raça inferior. E normalmente quem é religioso, no nosso contexto aqui cristão, ele acha que quem não tem Jesus é inferior a ele. Ele, ao invés de olhar para si de forma humilde, de forma a olhar para si como alguém que é indigno, assim como quem não conhece Jesus é, ao invés de ele olhar para si e dizer assim,
poxa, eu não sei o que foi que Deus viu em mim, porque eu sou tão pecador como um ímpio, e Deus mesmo assim me escolheu e me tirou do mundo perverso e me colocou aqui na sua presença. Ele não faz isso. Ele olha para si como se fosse alguém especial, como se fosse alguém diferente do ímpio, e olha para o ímpio e critica, e questiona o ímpio, e olha de cima para baixo, como se ele fosse melhor do que o ímpio. Isso é orgulho, e orgulho de religioso. Se você é assim, peça misericórdia a Deus. Isso não condiz com o Filho de Deus. Essa característica não é de um Filho de Deus que entendeu que ele foi salvo pela graça e pela misericórdia de Deus, e foi a bondade de Deus que conduziu ele ao arrependimento. Se você pensa assim de você, peça misericórdia a Deus, porque no fundo, todos nós fomos salvos pela graça. Não foi porque Deus viu em nós algo de bom. Nós, em essência, somos tão pecadores como aquele que está perdido, talvez como um familiar seu que está no mundo perdido, carente da mesma graça que te salvou, que me salvou. Então, o orgulho é a primeira característica que nós estamos citando aqui e que comumente é visto num religioso. Uma segunda característica que eu quero citar aqui é a intolerância, que é uma característica que também é descrita nesse texto de Romanos, que a gente está mencionando nesse contexto do vídeo. A intolerância é essa ideia de a pessoa não querer contato, de não aceitar o outro e não querer ter nenhum tipo de afinidade, de aproximação, de não aceitar. E eu vou te dizer, normalmente o religioso é esse. É esse que quer se separar, é esse que quando se converte, ao invés de ele querer estar próximo, porque ele agora tem uma nova vida e quer compartilhar essa nova vida com aqueles que estavam naquele mundo em que ele estava, agora ele se aparta e ele agora não quer mais ter contato com as pessoas em que ele teve um dia. É aquele que não aceita que aquelas pessoas que pensam diferente dele tenham agora contato com ele. É aquela pessoa que não aceitam que as pessoas que agora, como ele antes, que não conseguiu enxergar o evangelho, porque ele antes não enxergava o evangelho. Ele criticava, ele falava mal, ele não queria saber o que era ser crente, ele era uma pessoa que não queria nada com nada. Mas agora que ele se converteu, que ele se tornou crente, ele agora é a pessoa que não quer conta com aquela pessoa que era igual a ele. Como é que pode uma coisa dessa? Isso é intolerância. E essa é uma característica de alguém que é religioso. Jesus não era assim. Jesus era alguém que abraçava todo mundo. Jesus era alguém que estava aberto ao diálogo e à conversa com todos aqueles que quisessem. Jesus estava aqui para se aproximar daquelas pessoas mais distantes do ponto de vista do pensamento dele que fosse possível. Basta que essas pessoas quisessem. É por isso que as pessoas mais tidas como pecadores queriam estar com Jesus. Jesus só tinha uma diferença. Jesus não se contaminava com o pecado delas. Porque Jesus era bem definido em sua identidade. Jesus sabia que era filho de Deus e que ele não estava em contato com essas pessoas para pecar. Mas
O fato de Jesus não estar com elas para pecar não fazia de Jesus alguém que não queria ter contato com elas. Muito pelo contrário, Jesus queria estar com elas para influenciá-las. Jesus queria estar com elas para expressar a vida dele para essas pessoas. E como que agora a gente, eu e você, como cristãos, somos intolerantes? Como que a gente fica criticando o outro e não quer ter contato com o outro? E fica falando mal do outro porque pensa diferente da gente? Se a gente faz isso, a gente é religioso. Se você faz isso, você é religioso. Essa é uma característica que, se há em mim e há em você, a gente precisa tirar da nossa vida. E a terceira característica que está nesse texto de Romanos, que a gente tem mencionado aqui, que é mais um símbolo de mais uma característica de religiosidade e que talvez seja a mais marcante das três e que é talvez a mais mencionada por Jesus, é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia vem de hipócrita. Hipócrita é uma palavra que, na verdade, ela não tem tradução, ela não é traduzida, ela é transliterada. É diferente. Transliterada é uma palavra que vem da língua grega e ela é usada da mesma forma no português. Hipócrita era um ator, uma atriz grega, que normalmente era do teatro grego. Então, quando a gente fala de hipócrita, a gente está falando de um ator, alguém que encena um personagem. Então, quando a gente fala de hipocrisia, a gente está falando de alguém que encena uma peça. A gente está falando de alguém que tem como característica ensinar uma coisa. Então, a hipocrisia aqui, como característica, é uma encenação de algo. Então, essa característica de religiosidade é justamente o que os judeus faziam. Era a encenação da vida que Deus queria para eles. Porém, só era a encenação. Não era a verdade interior da vida que Deus queria. Era como Jesus dizia, era um sepulcro caiado, ou seja, era por fora bonito, mas por dentro podridão. Então, essa é uma característica de uma religiosidade que a gente também não pode ter. Por fora, as nossas atitudes parecerem ser de cristão, mas por dentro não ser verdadeiramente de cristão. Ou seja, nosso coração, nossas intenções serem inteiras diante do Senhor. Serem por fora, atitudes para as pessoas verem de cristão, mas por dentro, diante de Deus, não serem verdadeiras. Essas atitudes e essa inteireza de coração precisam estar alinhadas. Isso tem que ser unidos para que Deus aceite. Se não for assim, é hipocrisia. E essa característica é uma característica de religiosidade e Deus não quer que haja na nossa vida. Que a gente possa tirar todas essas três da nossa vida e ter uma vida de acordo com aquilo que Deus realmente quer de nós.